Meus irmãos e irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, nossos irmãos que estão aqui nos assistindo presencialmente, saúdo também aqueles irmãos e amigos que estão nos assistindo e ainda vão nos assistir ao longo da semana pela internet. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude na meditação da sua palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio de podermos nos reunir aqui com toda a liberdade para te buscar, para te louvar, te adorar, prestar um culto ao Senhor e saímos daqui abençoados, Senhor, ao fazer isso. Mas agora pedimos também ajuda do Teu Espírito Santo, por favor, Senhor, para nos ajudar a ministrar ou a meditar na Tua palavra todos juntos, Senhor. Que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo, falando a cada um de uma forma particular, pessoal, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a Tua santa vontade, Pai. Para a honra e para a glória do Teu nome, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assim que eu me formei, eu me mudei para o Sul e nós fomos, a família, um monte de crianças, fomos de carro para Porto Alegre, onde nós íamos morar, né? Eu nunca tinha ido para o Sul, na verdade. E à medida que a gente se aproximava, aquilo me causou uma estranheza, assim, uma impressão ruim, porque todas as casas eram de madeira, né? E lá no Rio, onde eu morava, casa de madeira é favela. Mas indo para o Sul, as casas praticamente eram tudo de madeira, mas não era favela, porque as casas são construídas de madeira, né? Diferente da maioria das nossas construções aqui que são construídas de madeira, né? A madeira é um bom material para você construir uma casa, né? Ela tem um isolamento térmico muito bom, inclusive lá no Sul que faz mais frio é apropriado, mas a madeira tem uma grande desvantagem porque ela pega fogo facilmente, né? A cidade de Chicago era toda construída de madeira, era um entreposto de madeira, então praticamente toda a cidade era de madeira do século XIX. E em 1871 ocorreu um incêndio de grandes proporções em Chicago, que praticamente destruiu a cidade inteira, exatamente porque as casas eram de madeira. E hoje nós vamos ler um texto que fala exatamente de diferentes materiais que são usados na construção, né? E uma certa resistência ao fogo, que está em 1 Coríntios 3, de 1 a 5. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias nesse texto. Depois que nós lemos, deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar uma passeada nos capítulos anteriores e até além. Diz assim o texto: as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. É o texto que está na minha Bíblia. Eu já falei para os irmãos que esses títulos não constam do texto, né, original. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo o homem? Quando, pois, alguns dizem, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que lhe foi dada, lancei o fundamento como prudente consultor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um,
o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento do fogo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Para nós interpretarmos corretamente o texto que acabamos de ler aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, nós precisamos entender o contexto desde o capítulo 1, no qual Paulo lida com um problema específico na igreja de Corinto. Paulo havia recebido uma carta de uma delegação de 3 irmãos que foram até Éfeso, e a igreja fez algumas consultas ao apóstolo, e esses irmãos também informaram Paulo acerca do estado da igreja. Então, se você abrir no capítulo 1, depois do prefácio, saudação e ações de graças que são usual nas suas cartas, Paulo inicia essa epístola no verso 10 do capítulo 1, exortando os irmãos de Corinto a que falassem a mesma coisa, fossem do mesmo parecer, que tivessem a mesma disposição de mente, para não haver divisão entre eles. Isso porque Paulo havia sido informado pelos irmãos da casa de Cloe, no verso 11, acerca de contendas e de facções na igreja. Uns diziam que eram seguidores de Paulo, outros do irmão Apolo, tinha ainda grupos de seguidores de Pedro, e talvez os mais espirituais entre aspas, né? Não, eu sou seguidor de Cristo, né? Eles eram mais espirituais. Você vê isso no capítulo 12, no versículo 12. E é triste nós constatarmos, irmãos, que depois de 2000 anos de história da igreja, muitas vezes a gente vê essas divisões dentro da igreja, né? Não é o caso da nossa pequena comunidade aqui, mas eu já vi muita coisa para saber, coisas tristes, né? Então, a partir do versículo 13, por meio de perguntas retóricas, Paulo tenta mostrar que isso era uma tolice, não era razoável os irmãos fazerem isso, pois Cristo não está dividido. Paulo não havia morrido pelos irmãos de Coríntios, e nenhum deles foi batizado em nome de Paulo. Então, por que essa divisão, essas facções? Não fazia o menor sentido. No versículo 18, do capítulo 1, Paulo argumenta que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Por isso, quando foi ter com os coríntios, e isso está narrado no capítulo 18 de Atos, Paulo anunciou o testemunho de Deus. Ele não fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, né? Não, pelo contrário, Paulo relembra aos coríntios que nessa ocasião, Paulo era o fundador da igreja de Coríntios, né? Mas ele relembra os irmãos que eles estavam em fraqueza e temor, conforme o versículo 3 do capítulo 2, né? Ele estava em temor, ele estava em fraqueza, e tanto a sua pregação quanto a sua palavra se basearam na demonstração de espírito e de poder, verso 4 do capítulo 2, né? E Paulo fez isso exatamente para que a fé deles, dos coríntios, não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, conforme o verso 5 do capítulo 2. Paulo era um homem estudado, ele tinha muita sabedoria, tanta sabedoria humana quanto sabedoria nas escrituras, recebida do próprio Cristo, mas ele optou por fazer uma mensagem simples, uma mensagem baseada na palavra, nas escrituras, no poder de Deus, para que a fé dos coríntios se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. De qualquer forma, conforme nós vemos no verso 14 do capítulo 2, você pode acompanhar, independente da sabedoria, né, e da qualidade do pregador, tem gente que prega muito bem, tem o dom da palavra, né, mas independente disso, o homem natural
ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aquele que não se converteu, não nasceu de novo. A gente prega o Evangelho e para essas pessoas, o Evangelho, eles não aceitam as coisas do Espírito porque o Evangelho para eles é uma loucura. No versículo 15, mas o homem espiritual, e quem é o homem espiritual? Aquele que nasceu de novo, recebeu a vida eterna, aquele que, nós estamos no capítulo 2, aquele que recebeu o Espírito de Deus, ele julga todas as coisas, porque nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo no versículo 16 do capítulo 2. Olha que coisa interessante, quando você prega o Evangelho, aquele que não é crente, que não nasceu de novo, aquele que não tem o Espírito de Deus, ele considera tudo aquilo uma grande loucura. Mas nós recebemos o Espírito quando nós cremos, quando nós nascemos de novo, e agora nós temos a mente de Cristo, de tal forma que as coisas de Deus começam a fazer sentido para nós. Isso quer dizer que Paulo não estava aqui numa disputa com Apolo, para saber quem era o melhor pregador. Olha, eu prego melhor do que você, eu tenho um poder maior nas minhas palavras. Não, Paulo não estava competindo com ninguém. Ele pregou com simplicidade. Ele não estava aqui vendo se ele era melhor que A ou que B. Não, ele não procurou demonstrar sabedoria humana enquanto ele esteve entre os coríntios. Mas ele confiou completamente no poder de Deus para instruir aqueles irmãos. Nesse contexto, então, nós vemos aí rapidamente no capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios, depois de fazer essas considerações, Paulo faz agora no capítulo 3, que nós lemos, 3 analogias para continuar a instruir os irmãos de Corinto. E é sobre essas 3 analogias que eu gostaria de meditar nesta manhã. 3 analogias, as 3 analogias que estão no texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 3, os versos 1 a 15. E a primeira analogia é da criança e do adulto. É a primeira analogia que Paulo faz. Paulo inicia o capítulo 3 relembrando esses irmãos da igreja de Corinto, no verso 1, que quando esteve entre eles, Atos 18, ele não pôde falar a esses irmãos como espirituais, porque eles eram carnais, eles eram ainda crianças em Cristo. E de fato, Paulo fundou essa igreja, ele ficou 1 ano e meio ali ministrando a esses crentes recém-convertidos. Eles eram bebês na fé, eles estavam recebendo seu primeiro alimento do apóstolo. E da mesma forma, como quando um nenê nasce, a mãe dá o leite materno, às vezes tem algum problema, tem que dar um leite em pó, não sei o quê, mas é leitinho, não tem outro alimento para dar para o bebê recém-nascido. Então, por causa disso, nas suas pregações e ensinos, Paulo não pôde dar um alimento espiritual mais sólido, mais profundo para aqueles irmãos, mas ele teve que alimentá-los com um leitinho espiritual, para usar aqui as próprias palavras de Paulo, porque eles ainda eram carnais, eles ainda eram bebês espirituais, eles eram imaturos na fé, eles eram recém-convertidos, conforme você pode ver aí no versículo 2. Agora eu estou citando tudo do capítulo 3, tá? Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Mas a avaliação que Paulo tem agora desses irmãos, depois de receber essa delegação da igreja de Corinto, é que esses irmãos, eles continuavam carnais depois de algum tempo. Paulo esteve entre o ano de 51 e 52 ali em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Ele deve ter escrito essa carta por volta do ano 56, 57, já haviam passado 4 ou 5 anos, mas esses irmãos continuavam imaturos, eles continuavam bebês na fé, eles continuavam carnais. E por que Paulo conclui isso? Porque entre eles havia divisões, haviam facções, havia ciúmes e haviam contendas,
conforme ele foi informado pelos da casa de Cloe, aí no verso 3 do capítulo 3. Aquele homem espiritual que Paulo falou no final do capítulo 2, é o cristão que nasceu de novo, como eu disse, né? Ele recebeu o Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem discernimento espiritual da vida, da palavra de Deus, para entender as verdades profundas do Evangelho e da própria palavra de Deus. Ele discerne todas as coisas, porque agora ele tem a mente de Cristo e ele é guiado pelo Espírito, não é? Em contraste, nós temos o cristão carnal, que Paulo está falando aqui, como eram aqueles irmãos da igreja de Corinto, que são os que andam segundo o homem, conforme que Paulo fala no verso 3, né? Vocês são carnais e andam segundo o homem, né? Então eles são carnais exatamente por causa disso, porque eles andam segundo o homem. Quer dizer, é um cristão que não aprendeu ainda a andar na direção do Espírito Santo, mas eles são controlados pelos seus impulsos carnais, né, impulsos e paixões carnais, como eles eram quando estavam no mundo. Eles se converteram, quando eles estavam no mundo, eles eram guiados, eles eram motivados por esses impulsos e paixões carnais. Agora eles se converteram, mas eles continuam a ter esse tipo de procedimento, né? Seguindo seus impulsos e paixões carnais. Paulo nos ensina em Gálatas 5,17, ele diz: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então Paulo fala dessa luta do crente, do Espírito contra a carne. Você se dispõe a fazer uma coisa para Deus, aí a carne começa a lutar contra a sua vontade, para que você não faça. Não, mas está boa a cama, né? Não, a igreja é chata, o pastor prega a mesma coisa, esse pastor não prega bem, os louvores são ruins, e não sei o que. Você vai orar, não, mas eu estou cansado, nossa, o dia hoje foi puxado, para que eu vou orar, né? Então essa é a luta. Enquanto você não se dispõe a fazer nada para Deus, está tudo bem, mas na hora que você fala, eu vou fazer alguma coisa para Deus, a luta começa. E da mesma forma, quando o cristão ele está fraquejando diante de uma tentação, ele vai fazer aquilo que não agrada a Deus, o Espírito também entra nessa luta. Não, você não pode fazer isso, né? Você é salvo, o Senhor tem coisa melhor para você, e a luta começa. Então o Espírito e a carne ficam lutando entre si dentro do cristão, para que ele não faça o que ele quer fazer, seja servir a Deus, seja pecar, né? O que ele escolhe fazer, começa a luta. E o cristão carnal, imaturo, infantil, ele é alguém que nessa luta da carne contra o Espírito, ele com frequência cede às inclinações da carne, em vez de se deixar controlar pelo Espírito, né? O cristão novo convertido, e o cristão que tem 60, 70 anos de conversão, ele tem essa luta dentro dele. Mas o cristão maduro, ele aprendeu a se deixar guiar pelo Espírito Santo. O cristão carnal, o cristão maduro, ele cede aos impulsos e às paixões carnais com muita frequência. Então, primeira analogia de Paulo, o adulto e a criança. A segunda analogia está no verso 9, a terceira também, né? Mas a segunda que eu vou falar agora é da igreja como lavoura. É a segunda analogia, né? Então ele diz no verso 9: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus sois vós. Então a igreja é a lavoura de Deus. E o apóstolo nos fala aqui no verso 5 que um planta, o outro rega, né? Alguém antes até preparou a terra. Então, mas é Deus quem dá o crescimento. Quem planta, quem rega, quem trabalha na lavoura, que é a igreja, é apenas um cooperador de Deus. Verso 6, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem cresces, conforme o
Então, o ensino que Paulo estava transmitindo aqui aos coríntios é que todos nós que trabalhamos na igreja e no reino de Deus devemos ser humildes, porque nós somos apenas servos, mordomos que cuidam daquilo que pertence ao Senhor. É Deus quem realmente opera todas as coisas, e nós apenas somos chamados para cooperar com Deus na obra que é de Deus. A igreja não cresce porque o pastor é maravilhoso, que prega maravilhosamente bem, porque tem conhecimento. A igreja cresce porque Deus dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Você já falou de alguém para Jesus e essa pessoa se converteu? Quando isso acontece, a gente fica muito feliz como crente, né? Você vai lá, prega para a pessoa e a pessoa se converte. Nossa, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Mas nós não nos damos conta que na maioria das vezes é bem provável que aquela pessoa já tenha ouvido o Evangelho muitas vezes, diversas vezes. É até provável que por trás dessa pessoa tem uma mãe, tem um pai, uma avó que estava orando ali anos e anos a fio pela conversão daquela pessoa, né? Nós simplesmente fomos lá e colhemos o fruto de gente que trabalhou muito, e a gente acha que a gente está bem na fila. Nossa, preguei dessa vida, né? Mas teve alguém que preparou o solo do coração, teve alguém que arou a terra, teve alguém que adubou, teve gente que plantou, e você vai ali e colhe. E é isso aqui que Paulo falou: não há motivo nenhum para orgulho, não há motivo nenhum para engrandecimento. Deus tem muitos servos e nós estamos simplesmente cooperando com Deus. A lição então é que todos os que trabalham no reino de Deus devem se manter humildes, sabendo que nós somos apenas cooperadores de Deus. Naquilo que o Senhor está operando, ninguém é superior a ninguém. Nós somos servos, um está servindo a ceia e o outro pregando. Eu não sou superior a quem está servindo a ceia. Ninguém é superior ao que está ali recebendo os visitantes, ou quem está recolhendo ofertas, ou quem está dando testemunho, quem está evangelizando. Nós todos somos cooperadores de Deus. É Deus que está fazendo a sua obra. Paulo, assim, mostra a tolice desse comportamento carnal da igreja de Corinto, dessas divisões entre os irmãos, para disputar quem é o maior, se era Paulo, se era Paulo, se era Pedro, se era Cristo, né? Tem algumas igrejas que convidam pregadores famosos e às vezes a Dutra para, né? Não está tendo culto na igreja, agora não para porque fizeram um viaduto. Mas tem outras igrejas, e aí você não tem lugar para estacionar, porque as pessoas vão atrás de homem, gente. Iam antes e continuam. Não importa quem está pregando, importa quem está pregando a palavra. É a palavra que tem poder. Uns pregam com mais eloquência, outros pregam com menos. Paulo pregou uma pregação muito simples para aqueles irmãos, para dizer: eu preguei, isso aqui é o poder de Deus, porque é a palavra de Deus. Mas essa é a segunda analogia. Nós precisamos nos manter humildes na obra de Deus. E a terceira analogia que eu gostaria de meditar nessa manhã é a analogia da igreja como edifício. Ele fala também no verso 9, né? No verso 9 ele fala: vocês são a lavoura de Deus, vocês são o edifício de Deus. Então a outra analogia que Paulo introduz aqui para falar de um novo assunto é sobre a igreja como edifício. Nós, como igreja, somos o edifício de Deus. E um detalhe: esse edifício não está acabado, ele está em construção. Nós somos o edifício de Deus como igreja, e esse edifício está em construção. Tem trabalhadores trabalhando na obra, né? Esse edifício que Deus está construindo. Nesse sentido, Paulo diz que lançou o fundamento. Por que Paulo lançou o fundamento? Se você for em Atos
18, você vai ver, ali está falando da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo chegou na cidade de Corinto, não existia igreja lá. Ele encontrou Áquila e Priscila, 2 cristãos maduros ali, e ele começou a evangelizar, pregar o evangelho aos judeus. Os judeus começaram a se converter, né? Depois outras pessoas foram se convertendo, e Paulo então estabeleceu uma igreja naquele lugar. Depois Silas e Timóteo se juntaram com Paulo e começou um trabalho naquela cidade. A cidade de Corinto era grande, era do tamanho de São José dos Campos, 700 mil habitantes. Uma cidade grande para a antiguidade, né? Uma cidade comercial, uma cidade rica, uma cidade muito pagã. E ele começou essa obra ali. Então Paulo fala no verso 10 do capítulo 3 que ele lançou um fundamento. E que o versículo 10, porque ele realmente fundou a igreja de Corinto. E depois de sua partida, ele foi sucedido por Apolo. Se você for no primeiro versículo do capítulo 19 de Atos, você vai ver Paulo ficou 1 ano e meio ali em Corinto, né, trabalhando, ensinando para que a igreja crescesse. E logo depois que ele saiu, Apolo chegou. Então por isso que ele diz que outro construiu sobre o fundamento que ele havia lançado, né? E quem era Apolo? Poucas coisas nos são ditas na Bíblia acerca de Apolo, né? A Igreja Católica canonizou Apolo, né? Ele foi um grande cristão, foi um líder, mas se você for lá em Atos 18, você vai ver que ele era um homem eloquente, quer dizer, falava muito bem, tinha um dom da oratória. Ele era poderoso nas escrituras, ele era um judeu e ele conhecia muito bem as escrituras do Antigo Testamento, e ele ajudou muitos cristãos, porque diz lá em Atos, com poder, ele convencia os judeus. Olha a persuasão, né? Apolo tinha um poder de persuasão por causa da eloquência dele. Ele persuadia os judeus com base nas escrituras do Antigo Testamento que Jesus era o Messias. Olha só, esse homem falava bem, ele tinha o dom da palavra, ele tinha o dom da argumentação, né? Ele era poderoso, ele conhecia as escrituras e ele conseguia convencer os judeus, o que era muito difícil. Ele conseguia convencer os judeus com base nas escrituras de que Jesus era o Messias. E daí, provavelmente, o motivo dessa divisão da igreja de Corinto. Paulo fundou a igreja, mas ele estava em fraqueza, né? Estava passando por lutas, estava sendo perseguido, ficou lá 1 ano e meio, fez uma pregação simples, não apresentou muita sabedoria humana, não usou palavras rebuscadas, e aí ele saiu 1 ano e meio, continuou a segunda viagem missionária dele, foi para outros lugares. Daqui a pouco chega o Apolo e dá continuidade ao trabalho, mas Apolo tinha o dom da oratória, tinha o dom do convencimento, ele conhecia muito bem as escrituras e usava as escrituras do Antigo Testamento com maestria a ponto de convencer os judeus. Então alguns se apegaram a Paulo, né? Tinha um carinho, provavelmente se converteram com a pregação de Paulo, mas outros conheceram Apolo e disseram, não, isso aqui é melhor, nossa, esse pregador aqui, ó, eu vou pregar, porque hoje quem vai pregar é o Apolo, né? Então daí o motivo dessas divisões. Paulo usa essa analogia para ensinar algo de extrema importância para nós, e que hoje você quase não escuta pregar. Um dia, todos nós, como cristãos, vamos comparecer perante de Deus e nós teremos que prestar contas dos nossos atos, todos nós. É o que Paulo chama em 2 Coríntios 5:10 de um tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer diante de Cristo e vamos prestar conta da nossa vida e vamos prestar conta dos nossos atos. Veja que o fundamento do edifício é Cristo. Paulo falou assim, eu não sei o fundamento é Cristo, não pode ter outro fundamento. Todo mundo está trabalhando no reino, está trabalhando na igreja, está construindo, está ajudando Deus na construção desse edifício que é a igreja, mas o fundamento é Cristo. Se tirar esse fundamento, o edifício não é mais de Deus, né? Então o fundamento é Cristo, não está em discussão isso.
E não pode haver outro fundamento. Paulo insiste no versículo 11, né? Mas a obra de cada um é comparada a diferentes materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, ferro. Olha no verso 12, no texto. Então veja, temos o mesmo fundamento no edifício. Esse fundamento é Cristo. Aqui não tem negócio. É Cristo, só Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Mas aquilo que nós estamos construindo nesse edifício de Deus, que é a igreja, tem resistência diferente, tem valor diferente, são materiais diferentes, né? E tem valor diferente também. Do mesmo jeito que o ouro é muito mais precioso do que a prata, do que o ferro, né? Que a madeira. O que cada um faz para Deus também tem valor diferente. Na história da igreja, muitos teólogos e comentaristas da palavra, eles quiseram atribuir o que é ouro, o que é prata. Gente, é interessante você ler, mas a palavra em si não permite a gente fazer isso. Você pode aqui fazer alguma aplicação, ouro, prata, mas do texto, as pessoas não estão tirando isso necessariamente do texto, mas da cabeça delas, tá? O que é importante nós aprendermos aqui é que são materiais diferentes, que tem valor diferente, características diferentes, né? E o texto fala mais, ele diz que a obra de cada um será manifesta no dia. Na sua Bíblia, dia está com letra maiúscula? Tá, né? A revista corrigida, a revista atualizada, a nova versão internacional, todas trazem o dia com letra maiúscula. Isso também não está no original, porque no original todas as letras eram maiúsculas, tá? O grego é escrito antigamente, todas as letras maiúsculas. Então isso aqui é uma adição, mas é porque aqueles que traduziram a Bíblia, eles estão indicando com a maiúscula que esse dia aqui não é um dia qualquer, é o dia do Senhor. Ele tem uma conotação escatológica. No final dos tempos vai chegar um dia que a Bíblia chama de o dia do Senhor, em que Deus vai manifestar as obras de cada um de nós. As obras vão se tornar manifestas. E essa obra vai ser manifesta ao ser provada pelo fogo. O fogo na Bíblia é símbolo do juízo de Deus, né? O fogo tanto destrói o que precisa ser destruído, quanto ele purifica o que precisa ser purificado, né? E nessa prova aqui, a madeira, o que for madeira, o que for feno, o que for palha, vai acontecer o quê? Vai queimar, não vai subsistir, né? Mas o que for ouro e prata, ouro e prata são purificados pelo fogo. Todo metal, quando passa pelo fogo, as impurezas dele acabam se dividindo, né? Depois você pode retirar e fazer um metal puro. A pedra preciosa não, né? Por isso que ela não chama perfeita. Mas se a obra de cada um permanecer, diz o verso 14, essa pessoa vai receber galardão. Então o que é galardão? Galardão são recompensa, é uma recompensa da parte do Senhor, né? É um presente, uma recompensa de Deus. Deus não é obrigado a dar galardão para ninguém, mas Ele vai dar, Ele vai recompensar as nossas obras com galardão. E o que é esse galardão? Aí se você vai procurar, você vai ver que tem uma discussão, o que são esses galardões, tem muitas opiniões, a Bíblia não diz, mas o que importa é que você vai ser recompensado por aquilo que você faz para Deus. É isso que nós precisamos ter. Você vai ser recompensado por aquilo que você faz para Deus. Você vai ser recompensado por participar da igreja, por pregar o Evangelho, pelas horas que você gastou diante de Deus em oração, pela sua fidelidade. Você vai ser recompensado pelo Senhor. Mas, verso 14 ainda, se a obra não passar pelo teste do fogo, se a sua obra não passar pelo teste do fogo, essa pessoa sofrerá dano. E que dano é esse? Os católicos dizem que isso é um purgatório, a pessoa vai para o purgatório, mas a Bíblia não dá base para a gente falar que isso é um purgatório, porque senão eu estaria dizendo que eu seria salvo pelas minhas obras, né? Então eu não vou ser salvo pelo meu mérito, mas eu vou ser recompensado pelo meu mérito.
obras não permanecerem diante de Deus, eu vou sofrer dano, porque eu não vou receber esse galardão, né? Mas eu vou ser salvo, a pessoa vai ser salva. Então a obra dela não passou no teste do fogo, né? Seja porque a obra era ruim ou por outro motivo, a pessoa vai ser salva, mas ele não vai receber essa recompensa do Senhor. Esse texto então fala do julgamento das obras do crente. Não é um julgamento para decidir se você vai para o céu ou para o inferno, porque você vai para o céu, você já creu, você vai para o céu com base no mérito da obra de Cristo, que morreu e ressuscitou, porque agora a justiça de Cristo é imputada por você. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Então esse julgamento não vai decidir se você vai para o céu ou não, porque o seu nome está no livro da vida, e esse julgamento também não é aquele julgamento do trono branco de Apocalipse 20, seu nome está escrito no livro da vida, você vai para o céu. Mas esse julgamento vai ser quando nós comparecermos diante de Deus, no tribunal de Cristo, teremos que prestar conta, como eu disse, daquilo que nós fizemos na nossa vida. Presta atenção, eu e você teremos que prestar contas a Deus daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Não para ir para o céu ou para o inferno, mas porque nós somos Deus e a nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. Nós somos mordomos, administradores, nós somos servos e nós vamos ter que prestar conta ao nosso Senhor. Tem diversas parábolas de Jesus que falam disso, do Senhor que viajou e deixou seus servos, e quando ele volta ele presta conta. A parábola dos talentos é assim, a parábola também em que o Senhor contrata trabalhadores ao longo do dia, depois ele paga a mesma coisa. Jesus diz: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Está implícito também isso aqui, porque tem gente que tem nome, tem gente que tem fama, tem gente que tem status na igreja hoje, mas muitas dessas pessoas, quando chegar o dia de Cristo, elas serão as últimas. E tem muitas pessoas para as quais nós não damos nada hoje, que são pessoas humildes, que não são famosas, não têm fama, mas quando chegar o dia de Cristo, o Senhor vai recompensar essa pessoa pela fidelidade dela, pelas suas obras. E o que será julgado não é só o que nós fizemos, mas também as nossas motivações. Eu fiz ou deixei de fazer, o que eu fiz ou deixei de fazer, foi para a glória de Deus ou foi para a minha glória? Isso está implícito também, porque eu posso fazer uma coisa boa pelos motivos errados. Então eu não fiz para a glória de Deus, isso será julgado também. E se você avançar um pouquinho no capítulo 4, no verso 5 do capítulo 4, o texto de Paulo nos diz assim: portanto não julgueis antes do tempo. Quem vai julgar é Cristo, nós não julgamos as pessoas, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, isso é, o pecado, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus vai expor não somente o que nós fazemos, seja bom ou seja ruim, mas Deus vai expor também os desígnios do nosso coração, as nossas motivações, o que nos levou a fazer aquilo. Esse é o tribunal de Cristo. Aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo estava falando especificamente dos pregadores, tá bom? Daqueles que eram onde havia divisão. Então ele fala assim: ó, eu lancei o fundamento, o outro edificou, mas cada um vai prestar conta a Deus, vai receber o galardão por aquilo que fez, mas também nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e cada um vai receber. Se a obra permanecer, vai ser recompensado, mas se ficar, não vai, né? Mas em 2 Coríntios 5, Paulo mostra que isso não se aplica só aos pregadores. Se você for lá no 5, a partir do 8 até o 10, ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo, ele preferia ir para o céu, óbvio, ele não queria mais ficar aqui, né? O desejo dele era ir para o céu para estar com Cristo. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis a Deus. O esforço de Paulo não era para ser salvo, ele já era salvo, né? Ele estava se esforçando para ser agradável a Deus.
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio dele. Mais uma vez, esse é o tribunal dos crentes, né? Que nós vamos responder a Deus. O que você fez com a sua vida, com o seu tempo, com os recursos que Deus colocou à sua disposição, com os dons e talentos que Deus te deu? O que você fez? Porque nada disso pertence a você. Nada disso pertence a mim. A sua vida pertence a Deus e tudo que você tem pertence ao Senhor. Então, o tribunal de Cristo não vai julgar os pecados dos crentes, né? Porque, mais uma vez, esses pecados foram perdoados quando nós cremos no Evangelho. E que serão julgadas serão nossas ações, aquilo que nós fizemos com a nossa vida, que estará em questão como é se nós vamos para o céu, mas se nós receberemos ou não galardões por aquilo que nós fizemos na presente existência. Então, 3 analogias: o adulto e a criança, a igreja como lavoura e a igreja como edifício. E eu gostaria de encerrar essa pregação fazendo uma aplicação, né, dessas 3 analogias. Eu encerro com essa aplicação. Primeiro, desde o momento em que você se converteu, você iniciou um processo de crescimento e amadurecimento espiritual, cujo alvo é você se tornar semelhante a Cristo, seu caráter, né, sua pessoa semelhante a Cristo, conforme Paulo nos fala em Efésios 4. Esse amadurecimento espiritual, ele não é um processo automático, como não é da criança. A criança precisa ser alimentada, a criança precisa ser cuidada até que ela cresça um pouquinho, aí ela é ensinada pelos pais, depois ela vai para a escola até que ela chega a ser adulta. Esse crescimento do crente espiritual não é automático, ele não acontece simplesmente com a passagem do tempo. Eu tenho 40 anos e sou maduro espiritualmente. Não é não, porque não é o tempo que determina isso, né? Mas à medida que você investe o seu tempo e seu esforço em conhecer a Deus e se aprofundar no seu relacionamento com Deus, e você aprende a andar na direção do Espírito. Lembra do homem espiritual? Vocês são carnais porque vocês amam o segundo homem. Então, a partir do momento que a gente aprofunda o nosso relacionamento com Deus, a gente aprende a conhecer a Deus no nosso relacionamento, a gente aprende a andar no Espírito, a gente começa a crescer espiritualmente. Segunda aplicação: então você precisa dedicar o seu tempo, o seu esforço para crescer espiritualmente. Segunda aplicação: não importa onde você esteja nesse processo de crescimento ou o que você faz para Deus, nós não somos melhores nem mais importantes do que o outro nessa vida. Nós somos apenas cooperadores de Deus. Então, nessa vida nós somos todos iguais, nós não temos valor, não tem mais valor que você não tem mais valor que eu. Nós somos apenas cooperadores de Deus, cada um usando seus dons, seus talentos do Senhor. E a terceira e última aplicação: independente disso, de nós termos o mesmo valor, de não sermos maior do que ninguém, todos nós compareceremos um dia perante Cristo, seremos julgados por aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer, quando serão manifestos os reais desígnios do nosso coração, quando serão manifestas as nossas verdadeiras motivações, e nós receberemos galardão da parte de Deus. Isso não nos deve desanimar, pelo contrário, né? Isso deve ser uma motivação na nossa vida espiritual. Paulo fala: eu esmurro meu corpo à escravidão. Ele se compara com um atleta que treina para que ele possa ganhar o prêmio. E a gente deve ter essa atitude: eu vou me esforçar porque eu quero receber o prêmio do Senhor. Devemos sempre rever e corrigir nossas prioridades. Como você usa o seu tempo? Como você usa os seus talentos, os seus recursos, nossas prioridades e nossas motivações dessa vida? Mas também serve como consolo para nós, sabendo que um dia você vai receber recompensa.
por todo o esforço, por toda a dedicação, pelo tempo, por aquilo que você fez, pela tribulação que você teve que enfrentar para servir ao Senhor, pelos problemas da sua família que você enfrentou para servir a Jesus, pelos problemas do seu trabalho, pela perseguição do seu trabalho que você teve que suportar para seguir a Jesus. Essa palavra é uma palavra de consolo, porque Deus vai te recompensar. Deus tem um galardão dele preparado para você. No Senhor, o nosso trabalho não é. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra, que essas palavras sirvam para o nosso crescimento espiritual. Pai, muito obrigado, Senhor, pela ministração do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Não a minha ministração, mas a ministração do Teu Espírito, Pai. Aquilo que o Senhor falou a cada um de uma forma especial nessa manhã e continuará a falar. Que o Senhor esteja, Senhor, nos dando esse crescimento, porque é Deus que dá o crescimento. Que nós sejamos, Senhor, crentes maduros na fé, adultos, Pai, que podem suportar o alimento sólido da Tua palavra. E que na nossa caminhada, Senhor, nós tenhamos sempre na nossa mente e no nosso coração de que nós somos servos e nós temos que dar conta daquilo que fazemos ao nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, Pai, que o Senhor nos fortaleça para fazer sempre a Tua vontade. Em nome de Jesus.